O periscópio cortava as águas geladas do Atlântico Norte quando o comandante Klaus Hoffmann avistou algo que mudaria para sempre sua percepção sobre guerra, dever e moralidade. Era março de 1943 e o U-247, sob seu comando há 18 meses, patrulhava as rotas comerciais aliadas em uma das missões mais tensas da Kriegsmarine alemã. Hoffmann era veterano de guerra submarina. Aos 42 anos, havia afundado 23 navios inimigos e sobrevivido a 4 ataques de profundidade que deixaram cicatrizes físicas e mentais em toda a sua tripulação. Era respeitado pelos seus homens não apenas pela competência tática, mas pela humanidade com que tratava tanto a tripulação quanto os inimigos derrotados. Diferente de muitos comandantes de U-Boat que viam a guerra como um jogo de números, Hoffmann nunca perdeu de vista que cada navio afundado carregava vidas humanas. Essa perspectiva o atormentava secretamente, mas também o tornava um líder mais cauteloso e eficaz. Seus homens sabiam que ele não desperdiçaria suas vidas em ataques imprudentes. Naquela manhã fatídica, o oficial de comunicações Werner Braun interceptou uma mensagem codificada do Comando Naval. A ordem era clara e direta: interceptar comboio aliado, setor 7G, destruir todos os navios, prioridade absoluta, não há exceções. O que a mensagem não especificava, e Hoffmann descobriria em breve, era a natureza exata daquele comboio. Através do periscópio, ele observava agora 3 navios navegando em formação. 2 cargueiros militares escoltados por um destroyer. Um alvo legítimo, segundo todas as convenções de guerra. Mas havia um 4º navio. Herr Kommandant! Chamou o suboficial Hans Müller, responsável pela identificação de alvos. O navio à esquerda, há algo estranho. Hoffmann ajustou o periscópio e focalizou a embarcação em questão. Era menor que os cargueiros militares, pintada de branco com grandes cruzes vermelhas nas laterais. Um navio hospital. Segundo as convenções internacionais, era absolutamente proibido atacá-lo. Mas então, Hoffmann notou detalhes que o deixaram inquieto. O navio hospital navegava perfeitamente integrado à formação militar. Não mantinha distância segura conforme exigido pelos protocolos internacionais. E mais suspeito ainda, estava carregado muito além da linha de flutuação normal. Müller, disse Hoffmann, mantendo a voz calma, qual sua avaliação daquele navio hospital? O experiente suboficial hesitou antes de responder. Senhor, tecnicamente é um alvo protegido, mas fez uma pausa significativa. Está navegando como parte da formação militar, não como embarcação neutra. Era exatamente o que Hoffmann temia ouvir. Durante os últimos meses, a inteligência alemã havia relatado casos de navios hospital aliados sendo usados para transportar munição, equipamentos militares e até mesmo tropas. Uma violação grave das convenções, mas que estava se tornando comum conforme a guerra se intensificava. O dilema era cruel. Se o navio realmente transportava suprimentos militares, atacá-lo seria não apenas permitido, mas necessário. Se fosse genuinamente um hospital, destruí-lo seria um crime de guerra imperdoável. Tempo estimado para o comboio sair de nosso alcance? Perguntou Hoffmann. 12 minutos, senhor, respondeu o navegador. 12 minutos para tomar uma decisão que definiria não apenas o resultado da missão, mas sua própria alma. Hoffmann conhecia bem o peso do comando. Havia enviado dezenas de homens para a morte, tomado decisões que salvaram ou condenaram centenas de pessoas. Mas nunca havia enfrentado um dilema tão direto entre dever militar e consciência moral. A tripulação do U-247 observava seu comandante em silêncio tenso. Eram 42 homens que dependiam de sua liderança, que confiavam em seu julgamento.
Muitos tinham famílias em cidades alemãs bombardeadas diariamente pelos aliados. Para eles, cada navio inimigo destruído significava menos munição chegando aos bombardeiros que aterrorizavam seus entes queridos. "Comandante", disse Brown, segurando uma segunda mensagem que acabara de decodificar. "Nova ordem do comando, textual. Qualquer hesitação em cumprir ordens será considerada traição. Proceder imediatamente." A mensagem era clara. O alto comando suspeitava que alguns comandantes de U-Boat estavam evitando ataques controversos. A pressão política e militar sobre Hoffman acabara de aumentar exponencialmente. Mas havia outro fator que complicava ainda mais a situação. Através do periscópio, Hoffman podia ver claramente o convés do navio hospital. Havia macas sendo movimentadas, pessoal médico circulando, todos os sinais de uma embarcação genuinamente dedicada a tratamento médico. Porém, a forma como o navio estava carregado, sua posição na formação e a velocidade com que navegava sugeriam fortemente que transportava algo além de feridos e suprimentos médicos. "Müller", chamou Hoffman, "traga os manuais de identificação naval. Quero confirmar o registro daquele navio hospital." Enquanto aguardava a informação, Hoffman pensou em sua esposa Maria e nos 2 filhos em Hamburgo. Eles dependiam não apenas de seu retorno, mas de seu sucesso militar para manter o status e a proteção que sua patente proporcionava. Um comandante que desobedecesse ordens diretas não apenas perderia a carreira, poderia ser executado por traição. "Senhor", relatou Müller após consultar os registros, "o navio se identifica como SS Mercy, registrado como hospital pela Cruz Vermelha Internacional." Mas hesitou novamente. Há relatórios de inteligência não confirmados de que este mesmo navio foi visto transportando equipamentos militares no mês passado. A informação tornou o dilema ainda mais complexo. Hoffman sabia que a guerra estava forçando ambos os lados a tomar decisões moralmente questionáveis. Os aliados usavam navios hospital para transporte militar, os alemães atacavam alvos civis em retaliação. Era uma espiral descendente de compromissos éticos que estava transformando todos os envolvidos em algo que não reconheciam mais. 10 minutos, comandante", anunciou o navegador. Hoffman fechou os olhos por um momento, tentando encontrar clareza mental. Quando os abriu, sua expressão havia endurecido. Era hora de tomar a decisão que definiria não apenas aquela missão, mas quem ele escolheria ser pelo resto da vida. A guerra havia apresentado a Klaus Hoffman a escolha mais difícil de sua carreira: obedecer ordens que poderiam constituir crime de guerra ou desobedecer e enfrentar as consequências devastadoras para si e sua família. Em 8 minutos, o mundo saberia que tipo de homem ele realmente era. 6 minutos, comandante, anunciou o navegador, sua voz cortando o silêncio tenso que dominava o U-247. Hoffman mantinha o olho fixo no periscópio, observando o comboio aliado que se aproximava do limite de seu alcance efetivo. O SS Mercy continuava navegando em perfeita formação com os navios militares. Uma anomalia que violava todos os protocolos internacionais para embarcações médicas. Foi então que algo chamou sua atenção. Um brilho metálico no convés do navio hospital. Ajustando o foco do periscópio, Hoffman sentiu o estômago se contrair. Eram canhões antiaéreos, parcialmente camuflados sob lonas, mas inconfundivelmente armamento militar. "Müller", chamou, mantendo a voz controlada. "Confirme o que estou vendo no convés do Mercy." O experiente suboficial assumiu a posição no periscópio e observou por longos segundos. Quando se afastou, sua expressão era sombria. "Armamento antiaéreo, senhor. Pelo menos 4 posições de tiro camufladas.
E há movimento de pessoal que não parece médico, uniformes militares misturados com os da equipe hospitalar. A confirmação transformou completamente a natureza do dilema. O navio-hospital estava claramente sendo usado para fins militares, violando as convenções de Genebra. Atacá-lo seria não apenas permitido, mas justificado pelas leis de guerra. Mas Hoffman sabia que a realidade era mais complexa que as leis. Mesmo sendo usado para transporte militar, o navio ainda carregava feridos genuínos. Podia ver as macas, os profissionais médicos circulando, a cruz vermelha pintada nas laterais. Quantos inocentes morreriam junto com os culpados? "Comandante", disse Brown, segurando outra mensagem decodificada. "Terceira ordem do alto comando. Comando Central está monitorando sua posição. Execução imediata ou enfrentará tribunal militar." Hoffman fechou os punhos. O alto comando não estava apenas dando ordens, estava vigiando. Hesitar por mais tempo seria interpretado como insubordinação, potencialmente traição. E traição, em tempos de guerra, significava execução. Pensou em Maria e nas crianças. Se fosse executado por desobediência, elas perderiam não apenas o marido e pai, mas também a pensão militar, a proteção social. Ficariam desamparadas em um país devastado pela guerra. "Tubão carregado e pronto", relatou o torpedeiro Fritz Kellner, um jovem de 22 anos que havia se juntado à tripulação apenas 3 meses antes. "Aguardando ordens, senhor." Hoffman observou Kellner por um momento. O rapaz era eficiente, dedicado, vinha de uma família de pescadores na Bavária. Para ele, a guerra era clara: alemães contra inimigos, ordens para cumprir, dever para honrar. A simplicidade da juventude que Hoffman havia perdido há muito tempo. "5 minutos, comandante", anunciou o navegador. O tempo estava se esgotando. Hoffman sabia que em breve teria que tomar uma decisão irrevogável. Mas então algo aconteceu que complicou ainda mais sua situação já impossível. "Herr Comandante", gritou o operador de rádio Weber, "interceptei comunicação do destroyer aliado. Eles detectaram nossa presença. Estão mudando de curso para investigar." A situação havia se tornado crítica em segundos. Se o destroyer conseguisse localizar o U-247, o submarino alemão estaria em grave perigo. Submarinos eram vulneráveis quando detectados em superfície ou semi-submersos, especialmente contra a artilharia naval de um destroyer experiente. "Mergulho de emergência", ordenou Hoffman instintivamente. Depois hesitou. "Não, mantenham posição." Se mergulhassem agora, perderiam completamente o comboio. A missão falharia e o alto comando interpretaria isso como covardia ou insubordinação deliberada. Mas se permanecessem na posição atual, arriscavam ser detectados e destruídos. "Senhor", disse Müller com urgência crescente na voz, "o destroyer está reduzindo distância. Em 2 minutos estará dentro do alcance efetivo de seus canhões." Hoffman calculou rapidamente as opções. Podia atacar imediatamente, antes que o destroyer chegasse muito próximo. Podia mergulhar e tentar escapar, abandonando a missão. Ou podia manter a posição e arriscar um confronto direto. Todas as opções eram perigosas. Todas tinham consequências devastadoras. "Comandante", disse Brown, aproximando-se com uma expressão estranha, "há algo que precisa saber sobre essa missão." Hoffman olhou para seu oficial de comunicações com suspeita crescente. "O que quer dizer?" "Decodifiquei uma mensagem adicional, senhor. Não era para nós. Era comunicação interna do alto comando que interceptamos por acidente." Brown fez uma pausa significativa. "Esta missão é um teste." "Que tipo de teste?" "O alto comando está selecionando comandantes para operações especiais. Querem identificar quem está disposto a tomar decisões difíceis sem hesitar. Quem obedece ordens absolutamente e independentemente das consequências morais." A revelação atingiu Hoffman como um torpedo. Sua missão não era apenas militar.
Era um teste de caráter, uma avaliação de sua disposição para cometer atos questionáveis em nome do dever. Comandantes que passassem no teste seriam promovidos para operações ainda mais controversas. Comandantes que falhassem... Bem, a guerra tinha formas de eliminar os inadequados. 3 minutos para o comboio sair de alcance, relatou o navegador. 2 minutos para o destroyer nos alcançar. A pressão havia se tornado insuportável. Hoffman estava preso entre múltiplas ameaças. O alto comando que exigia obediência absoluta, o destroyer que se aproximava perigosamente, sua própria consciência que gritava contra atacar um navio hospital e a responsabilidade para com sua tripulação e família. Senhor, disse Kellner, sua voz jovem, carregada de tensão, o torpedo está pronto, só precisa da ordem. Hoffman olhou ao redor da sala de controle. 42 homens dependiam de sua decisão. Alguns eram veteranos como ele, outros eram jovens como Kellner. Todos tinham famílias, sonhos, futuros que dependiam de saírem vivos daquela situação. Comandante, gritou Weber, o destroyer ativou o sonar ativo, está procurando ativamente por nós. Era o momento da verdade. Hoffman colocou a mão no botão de disparo do torpedo, sentindo o metal frio sob seus dedos. Uma pressão simples e tudo estaria decidido. O navio hospital seria destruído, a missão cumprida, sua lealdade provada ao alto comando. Mas a que custo? Através do periscópio, podia ver claramente as macas no convés do Mercy, os profissionais médicos correndo entre os feridos. Mesmo sendo usado para fins militares, o navio ainda salvava vidas. Destruí-lo seria cruzar uma linha que talvez nunca pudesse retornar. 2 minutos, comandante, disse o navegador, sua voz tensa. Se não atacarmos agora... Hoffman sabia exatamente o que aconteceria se não atacasse. O destroyer os encontraria, possivelmente os destruiria. Se sobrevivessem, enfrentaria tribunal militar por desobediência. Sua carreira acabaria, sua família sofreria as consequências. Mas se atacasse, tornar-se-ia o tipo de homem que sempre desprezara. Alguém capaz de matar inocentes em nome de ordens superiores. Sua mão tremeu ligeiramente sobre o botão. 42 homens observavam, aguardando sua decisão. O destino do comboio, de sua tripulação, de sua própria alma, dependia do que faria nos próximos segundos. Era chegada a hora de descobrir que tipo de comandante, que tipo de homem Klaus Hoffman realmente era. 1 minuto e 30 segundos, comandante, anunciou o navegador, sua voz cortando o silêncio mortal que dominava o U-247. Hoffman mantinha a mão sobre o botão de disparo, seus dedos tremendo imperceptivelmente, enquanto observava o comboio através do periscópio. O SS Mercy continuava navegando em formação, suas cruzes vermelhas brilhando sob o sol do Atlântico. Um símbolo de esperança transformado em dilema moral devastador. O sonar ativo do destroyer aliado ecoava através do casco do submarino alemão. Cada pulso, uma lembrança de que a morte se aproximava rapidamente. Weber, o operador de rádio, reportava distâncias decrescentes com crescente urgência na voz. 800 metros, e se aproximando, senhor. Velocidade constante. Era então que Hoffman tomou uma decisão que surpreendeu toda a tripulação. Kellner, disse calmamente, prepare o tubo 2, torpedo convencional, não o experimental. O jovem torpedeiro hesitou. Senhor, o tubo 1 já está carregado e pronto. Tubo 2, Kellner, agora. Hoffman havia tomado sua decisão. Não atacaria o navio hospital, mas não abandonaria completamente a missão, nem colocaria sua tripulação em risco desnecessário. Atacaria os cargueiros militares legítimos, cumprindo parcialmente as ordens enquanto preservava sua consciência. Müller ordenou, ajustando o periscópio para mirar o maior dos cargueiros militares. Confirme identificação do alvo principal.
Cargueiro militar classe Liberty, senhor. Carga pesada, provavelmente munições e suprimentos para as forças aliadas na Europa. Um alvo legítimo. Destruí-lo causaria dano real ao esforço de guerra aliado sem cruzar linhas morais intransponíveis. Não satisfaria completamente o alto comando, mas demonstraria que Hoffman não estava sendo insubordinado, apenas seletivo. 700 metros, gritou Weber. O destroyer está ganhando velocidade. Fogo no tubo 2, ordenou Hoffman. O torpedo deixou o U-247 com o característico ruído metálico, cortando as águas do Atlântico em direção ao cargueiro militar. Hoffman acompanhou sua trajetória através do periscópio, calculando o tempo de impacto. Mergulho de emergência, ordenou imediatamente após o disparo. Todos os tanques, profundidade máxima. O submarino começou a descer rapidamente, sua tripulação executando a manobra com precisão desenvolvida através de meses de treinamento sob fogo real. O rugido da água enchendo os tanques de lastro misturou-se com o eco distante do sonar aliado. 40 segundos depois, a explosão. O torpedo atingiu o cargueiro militar em cheio, provocando uma detonação secundária que indicava carga de munições. Através do sonar passivo, a tripulação do U-247 podia ouvir os sons do navio se despedaçando. Metal rasgando, explosões em cadeia, o rugido das águas invadindo compartimentos rompidos. Alvo destruído, confirmou Müller, monitorando os hidrofones, afundando rapidamente. Mas Hoffman sabia que sua decisão teria consequências. Ao poupar o navio hospital, havia desobedecido ordens diretas. O alto comando interpretaria isso como fraqueza, hesitação, potencial deslealdade. Sua carreira militar estava provavelmente terminada. Comandante, disse Brown, aproximando-se com uma expressão preocupada. Interceptei comunicações do destroyer. Eles perderam contato conosco, mas estão organizando uma varredura sistemática da área. Profundidade atual? 60 metros e descendo, senhor. Mantenham em 70 metros. Velocidade mínima. Silêncio absoluto. O U-247 se transformou em um fantasma subaquático, deslizando silenciosamente pelas profundezas, enquanto os navios aliados procuravam por eles na superfície. A tripulação permanecia imóvel, comunicando-se apenas através de gestos, cada homem consciente de que um ruído qualquer poderia revelar sua posição. Durante as 3 horas seguintes, ouviram o destroyer executando padrões de busca metodicamente, seu sonar vasculhando as águas como uma lança invisível. Várias vezes o som passou perigosamente próximo, fazendo toda a tripulação prender a respiração. Mas, gradualmente, os sons se afastaram. O destroyer havia desistido da busca, assumindo que o submarino alemão havia escapado ou sido destruído pela explosão do cargueiro. Área limpa, reportou Müller, após 1 hora de silêncio total, sem contatos hostis. Hoffman finalmente permitiu que o U-247 retornasse à profundidade de periscópio. Quando olhou através das lentes, viu os destroços do cargueiro militar espalhados pela superfície. Pedaços de metal, madeira, alguns botes salva-vidas com sobreviventes. Mas o que o impactou profundamente foi ver o SS Mercy parado entre os destroços, suas equipes médicas trabalhando freneticamente para resgatar sobreviventes da água. Médicos e enfermeiros genuínos salvando vidas, independentemente de nacionalidade. A visão confirmou que sua decisão havia sido correta. O navio hospital, apesar de carregar equipamentos militares, ainda mantinha sua função humanitária primária. Destruí-lo teria sido não apenas um crime de guerra, mas um ato de pura crueldade. Herr Kommandant, disse Kellner, aproximando-se hesitantemente. Posso fazer uma pergunta? Hoffman assentiu.
Por que não atacamos o navio hospital? As ordens eram claras. Hoffman observou o jovem torpedeiro por um longo momento antes de responder. Era uma pergunta que resumia todo o dilema moral que havia enfrentado. Kellner disse finalmente: um dia você pode se tornar comandante. Quando isso acontecer, descobrirá que existem ordens que devemos cumprir e ordens que devemos questionar. A diferença entre elas é o que nos mantém humanos. O jovem pareceu considerar as palavras cuidadosamente. E se o alto comando nos punir por isso? Então enfrentaremos as consequências juntos. Mas pelo menos dormiremos em paz, sabendo que fizemos o que era correto. 3 semanas depois, quando o U-247 retornou à base em Wilhelmshaven, Hoffman foi imediatamente convocado pelo alto comando. Como esperado, sua desobediência parcial às ordens havia sido notada e documentada. O tribunal militar foi rápido e direto. Hoffman foi considerado culpado de hesitação sob fogo inimigo e insubordinação seletiva. Sua punição: rebaixamento de patente e transferência para serviços terrestres. Mas enquanto caminhava para fora da sala do tribunal, algo inesperado aconteceu. O almirante Karl Dönitz, comandante da Força de Submarinos alemã, interceptou-o no corredor. Hoffman, disse o almirante, uma palavra em particular. No escritório privado, Dönitz fechou a porta e serviu 2 copos de schnapps. Você sabe por que realmente o transferimos para serviços terrestres? Perguntou o almirante. Hoffman balançou a cabeça, confuso. Porque homens como você são raros demais para serem desperdiçados em testes de lealdade estúpidos. Precisamos de comandantes que pensem, que mantenham sua humanidade mesmo sob pressão extrema. Dönitz fez uma pausa significativa. Sua nova posição será treinar novos comandantes de submarino, ensinar-lhes não apenas táticas, mas quando e como questionar ordens questionáveis. Hoffman sentiu um alívio profundo, misturado com surpresa. Sua decisão moral não havia destruído sua carreira, havia a redefinido. 2 anos depois, quando a guerra terminou, muitos dos comandantes treinados por Hoffman foram reconhecidos por sua conduta exemplar, mesmo em situações extremas. Eles haviam aprendido a lição que seu instrutor descobrira naquele dia crucial no Atlântico Norte. Que o verdadeiro teste de um líder não é sua disposição para obedecer ordens cegas, mas sua coragem para fazer o que é certo quando as escolhas são impossíveis. O SS Mercy continuou operando como navio hospital até o final da guerra, salvando mais de 3.000 vidas de ambos os lados do conflito. Nunca soube que sua existência dependeu da consciência de um comandante alemão que escolheu a humanidade sobre a obediência absoluta. E Klaus Hoffmann, o submarinista que precisou escolher entre dever e consciência, descobriu que às vezes a decisão mais difícil é também a única que permite olhar no espelho sem vergonha. Algumas batalhas são vencidas não através da destruição, mas através da preservação do que nos torna humanos mesmo no inferno da guerra.